Olá, aqui é o Marcos Cunha. Estou aqui agora recentemente em Parnaíba. Hoje é 17, já são 12h55. Estou aqui para mostrar para vocês aqui a Santa Ceia na Terra Santa, aqui localizado na cidade de Parnaíba, no centro de Parnaíba. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, são os 12 apóstolos de Cristo, né? Como vocês podem ver, são 12 apóstolos. Da esquerda para a direita, como vocês podem ver aqui, eu vou dizer o nome de cada um. O primeiro é o São Bartolomeu. Esse é o São Bartolomeu, né? Muitos dizem que ele é o santo dos objetos perdidos, das esposas enganadas. É o São Bartolomeu. Eles não estão muito bem organizados, mas eu vou falando de cada um, né? Não dá para me chegar perto deles, mas eu vou falando desses 12 apóstolos. Depois vem Tiago o menor, irmão de Judas, Tadeu e Simão. Ele esteve na crucificação de Jesus com Maria e sua mãe Maria de Nazaré, né? Também é o segundo, aquele lá, né? O terceiro veio André, que foi o primeiro a escutar, a ser recrutado entre os apóstolos, né? Veio a questão de André. Veio Pedro. O Pedro é aquele que está mais próximo de Cristo, que é o Simão Pedro. É o fundador da igreja cristã, depois da morte de Cristo. Ele que deu origem ao papado da igreja católica, né? É o Pedro. Depois veio João, que é o irmão de Tiago, certo? Que é o pescador. Há muitas polêmicas na questão de João, né? Mas depois eu vou falar isso para vocês. É aquele ali da direita, né? Apontando para Cristo. Cristo é o que está com a hóstia, né? Que representa o corpo dele. Depois vem Tiago, o maior, que é pescador. Tomé, que é ver para crer, é aquele que depois que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e disse que tinha que ver para crer, né? Ou seja, na ressurreição de Cristo, ele tinha que ver os calos, as feridas na mão de Cristo, né? E Felipe era o crucificado, né? Da cabeça para baixo. Era o Felipe, na verdade, ele foi crucificado de cabeça para baixo por Cristo, né? Porque ele pregava a palavra de Cristo. Depois vinha Mateus, que era aquele cobrador de impostos, vocês estão lembrados, de Roma, né? Ele era o cobrador de impostos de Roma antiga, né? Depois veio Simão, que era parente de Jesus, e Judas Iscariotes, que cuidava das finanças e da bolsa dos apóstolos, que traiu Jesus. Então tá aí, esses são os 12 apóstolos de Cristo, a Santa Ceia. Lembrando que esta Santa Ceia tinha um objetivo, no contexto judaico. O objetivo da Santa Ceia era, na verdade, celebrar o passar. O que é que significa o passar judaico? O passar judaico, na verdade, simboliza a libertação do povo hebreu, ou seja, dos judeus que estava sob domínio do Egito, né? Da escravidão, que eles foram escravizados pelo povo egípcio. Então, o passar, na verdade, simboliza isso aí. Então, na verdade, o passar, ele era celebrado, né,
com um banquete, né? Com um grande banquete. O Páscoa era celebrado por isso aí. Era um banquete, na verdade. Continuando aqui, a libertação dos judeus, eles eram comemorado em cada 7 a 8 dias. Isso, pessoal, no contexto judaico, no Torá, certo? Se vocês forem no Torá, vocês vão ver isso aí em Gênesis, no Torá judaico. Vai falar sobre essa questão aí, viu? Vocês estão lembrados, né, da questão eu me enganei, do Gênesis não, pessoal, do Êxodo, né, que é a libertação dos judeus, é o Êxodo, viu? A libertação do povo judeu, em que Deus libertou os judeus da escravidão do povo egípcio. Lá em Êxodo vocês vão ver isso aí, não é em Gênesis não. Gênesis é a criação, né? É em Êxodo. Então aqui é a Santa Ceia. Bem, logo mais depois da Santa Ceia vem aqui a questão da prostituta, né? Que é tão polêmica essa questão, que ela foi colocada diante a Jesus Cristo, e que Jesus falou que aquele que não tiver pecado, né, atirai a primeira pedra. Então tá aí, ó. Então todos largaram as suas pedras no chão e saíram, né? E depois Jesus Cristo disse que não era para ela pecar mais, né? E seguir o seu caminho. Então tá aqui, ó. Veja que lindo, pessoal, essas escrituras, né? Essas passagens bíblicas, né? Quem não lembra, certo? Dessas passagens, né? Então esse aqui é esta passagem, viu, pessoal? Que Jesus Cristo quis mostrar, né? Então essa mulher, ela não poderia pecar mais, ou seja, não pecar mais. Ela já foi libertada dos seus pecados. Se ela continuar, aí fica complicado, né? Porque aí não pode pecar mais, porque se ela continuar, nós sabemos que a lei do Torá, que é a lei dos judeus, é uma lei severa, e ela pune com o apedrejamento, né? Não é só a mulher, inclusive no Torá também fala a questão dos jovens rebeldes, aqueles jovens que não obedecem aos pais, que desobedecem o 5º mandamento, também são apedrejados, certo? E aqueles que não obedecem o dia do sábado, né? Dia do sábado também merece ser apedrejados, que é o dia do sábado. E nós sabemos que na Bíblia cristã o sábado não é guardado, é o domingo, né? É o domingo, na Bíblia cristã não é o sábado, é o domingo. Já no judaico é o sábado, né? Então vamos continuando aqui. Aqui foi onde aconteceu. Aqui foi o primeiro milagre de Cristo. Onde aconteceu o primeiro milagre, onde Cristo ele foi para uma festa com sua mãe, né? Foram convidados e o vinho era pouco. O que é que acontece? Maria, sua mãe, o chama e ele chega a repreendê-la, porque ela queria que ela fizesse um milagre, ou seja, transformasse a água em vinho. Só que na verdade ele chegou a dizer que não era chegado a hora,
Ou seja, as coisas tinha que acontecer com naturalidade. Então ela estava precipitando os seus milagres, né? E quem decidia isso era Deus, o Deus do céu, da terra e do mar. Que nem ele, que era o Filho de Deus, decidia isso. Mas mesmo assim, como Maria pediu, ele pegou água, né, colocou num pote e transformou-a em vinho, sendo um dos melhores vinhos da região. Inclusive, o anfitrião, certo? O dono da festa, ele gostou do vinho, dizendo que era o melhor vinho que tinha, né, na região, que ele nunca tinha tomado um vinho tão gostoso como aquele que ele havia tomado. Então aqui, ó, como vocês podem ver, é a transformação da água em vinho. Vamos ver aqui, mais na frente aqui, vocês vão ver aqui, ó, aqui é o Poço de Jacó, chamado. Aqui é a samaritana. Esta mulher aqui, Jesus Cristo, na verdade, há um questionamento. Muitas pessoas dizem que ele veio beber água. Não, ele veio aqui já sabendo que ia encontrar esta mulher bem aqui, né, a samaritana, certo? Que eu não estou bem lembrado do nome muito bem dela, porque o Torá ele fala o nome dela, né? Mas eu não estou lembrado. A Bíblia Católica não fala, mas o Torá fala. Tem que ler o Torá para saber. Então aqui foi onde Jesus Cristo veio e conversou com esta mulher, né? Na verdade, ela era uma pecadora, era uma samaritana e ele um judeu. E ele chegou a pedir água para beber. E ela falou e disse que o poço era fundo. Não tinha como ele tirar água para beber. Então, o que é que acontece? Ele foi e disse: eu lhe darei a água da fonte da vida. Ou seja, na verdade ele quis dizer, eu lhe darei a água da fonte que nunca há de secar. Ou seja, nós sabemos que o poço ele nunca seca, né? Na verdade é uma fonte de água o poço, né? Tá vendo? Mas então ele quis dizer que ele também é uma fonte, mas não é uma fonte de água, mas uma fonte da palavra de Deus. Ou seja, uma fonte que ele era o Cristo, o Filho de Deus, né? Da palavra, certo? É isso que ele quis dizer. Um detalhe, pessoal: os samaritanos, eles não se comunicavam com os judeus, porque os samaritanos, eles deturparam as crenças dos judeus. Ou seja, eles deturparam as escrituras. Além das escrituras, eles perverteram e corromperam estas escrituras também. Aí por esta razão os samaritanos não falavam com os judeus, justamente por causa dessa perversão, ou seja, da corrupção, ou seja, da questão das escrituras que foram redigidas, foram copiadas, na verdade, como eu posso falar, copiadas as escrituras de outra forma, fazendo com que os judeus se trigassem com os samaritanos. Por isso a confusão dos judeus e dos samaritanos. E Jesus Cristo veio justamente mostrar que ele não é contra os samaritanos, né? Ele veio mostrar que ele era o Filho de Deus. E daí veio a questão, né? Aí daí os samaritanos começaram a se juntar
com os judeus logo adiante, depois da sua na sua crucificação, né? Então, e lembrando que Jacó era filho de Isaac. Quem não está lembrado de Isaac? Isaac, filho de Abraão. Jacó ele passou 7 anos no deserto, pessoal, certo? Passou 7 anos no deserto, casou com uma mulher que eu não estou lembrado o nome, se eu não me engano eu não estou me lembrado o nome dela, tem que ir na Bíblia, né? Então ele casou com uma mulher, por ele se apaixonar por ela, ele passou 7 anos no deserto para poder se casar com ela. Aqui é a anunciação a Maria. Aqui é o arcanjo Gabriel que anunciou a Maria. Aqui também é outra polêmica. Por quê? Porque é o seguinte, Maria, na verdade, ela era virgem, e no judaísmo, no livro judaico, no Torá, ou seja, uma noiva, na verdade, ela tinha que passar um ano sem tocar no marido, ou seja, sem tocar no homem. Aí ela ia passar um ano sem tocar no marido. Então, o que é que acontece? Passando um ano, aí sim, aí ele poderia desposar ela, ou seja, ele poderia triscar. Então, antes desse um ano, Gabriel apareceu para Maria e disse que ela ia conceber um filho, né? Ela ia ser bendita entre as mulheres, que ia ter um filho que iria se chamar Jesus Cristo, né? Então, aqui é a anunciação a Maria. Maria até ficou assustada e disse, até retrucou ao arcanjo. Como poderia ser isso, né? Porque na verdade, no judaísmo, né? Na lei do judaísmo, no Torá, ela só poderia triscar no homem depois de um ano, que na verdade é um casamento, era um noivado, né, pessoal? Noivado, ou seja, eles não se viam, mas eles poderiam se ver, mas não poderiam se tocar, né, no corpo. Então, na verdade, é isso aí, é uma espécie de noivado. Então, por isso que achou esquisito. E então o arcanjo Gabriel foi disso: você vai ter um filho, mas é do Espírito Santo. A sombra de Deus descerá sobre você. A sombra de Deus. Por isso que ela ia ter um filho. Veja só, pessoal, a sombra de Deus, viu? A sombra de Deus. E aqui eu vou mostrar para vocês o nascimento de Cristo, certo? Aqui foi onde Cristo nasceu. Aqui também foi uma polêmica, certo? A questão do rei Herodes, matou muitas crianças, né? Perseguindo José e Maria, né? Quem for lá na Bíblia, vocês vão ver, né? Era perseguindo Jesus Cristo para matá-lo, né? Então aqui é o nascimento de Jesus Cristo. Eles saíram ele saiu, na verdade, da sua terra natal, Jerusalém, e foram até Belém. Belém era a terra de José, certo? E Jerusalém que é onde ficava Nazaré, era a cidade de Maria. De lá eles foram até Belém para fazer o recenseamento, para José que ele estava tendo recenseamento, pessoal, certo? Em Israel. E aí José tinha que ir lá até sua terra natal, Belém, para poder ser recenseado, ou seja, para ser alistado, né? Então, no caso, é isso aí que eu quero passar para vocês, viu, pessoal? Então, é muita coisa. Eu estou falando muito rápido, tem mais coisas ainda para falar, não dá tempo. O vídeo é muito rápido, muita coisa, tem que ser o vídeo tem que ser muito rápido. Então é isso que eu quero falar para vocês. Então aqui é a Terra Santa, veja aí, ó, estou mostrando de novo para vocês.
Ali é o Cristo Redentor, que foi construído recentemente, né? Então tá aí, é uma réplica do Cristo do Rio de Janeiro. Tem mais de 16 metros de altura. Veja aí, ó. Certo, ó. E aqui são os querubins chamados, veja bem, aqui é os querubins, né? São os querubins, né? Aqui estão mostrando 2 asas, mas na verdade os querubins eles têm 4 asas. Mas o que é que acontece? O que vale é a simbologia, né? São os querubins guardando o que? A entrada da Terra Santa, né? Da Terra Santa. Eles são os guardiões dessa região aqui. Então, para quem quiser ver, pessoal, de todas as religiões, quem é cristão ou não, é muito importante vir aqui. É uma bela história, certo? A ser contada nessa Terra Santa aqui, viu? Então, eu sou o Marcos Cunha. Fique com Deus, o Deus do universo, da terra e do mar, e com Jesus Cristo, o Filho de Deus. E até a próxima.